O que você está vendo nos jornais não é política. É o cumprimento de uma sentença escrita há 27 séculos. Enquanto o mundo olha para a trajetória dos mísseis balísticos sobre o deserto, poucos perceberam o detalhe exato em Isaías, que aponta para a queda iminente do regime iraniano. O Irã não está lutando contra Israel. Ele está lutando contra o próprio destino traçado nas Escrituras. Existe uma linha específica na Bíblia que descreve exatamente o que vai acontecer com Teherã, e ela acaba de ser ativada. Para entender por que o Irã está no centro do alvo, precisamos voltar ao tempo em que ele ainda era a poderosa Pérsia. Mas preste atenção. O que Isaías descreveu não é uma guerra comum, é uma limpeza geográfica. Em instantes, vou te mostrar o versículo exato que deixou os historiadores modernos perplexos, pois ele cita uma tecnologia que simplesmente não existia na época do profeta. Mas antes, você precisa entender o que aconteceu em Elão, o coração nuclear do Irã hoje. A profecia sobre Elão fala de um arco quebrado. O Irã baseia todo o seu poder militar em mísseis, o arco moderno da guerra. Seria coincidência? As escrituras dizem que não. E o que vem a seguir é o que os generais em Washington e Tel Aviv estão discutindo em salas fechadas neste exato momento. A região de Elão, mencionada por Jeremias e conectada às visões de Isaías, corresponde exatamente à localização da província de Bushehr, onde o Irã mantém seu reator nuclear mais importante. A Bíblia diz que o arco de Elão seria quebrado e que o povo seria disperso aos 4 ventos. Imagine um profeta descrevendo, há milênios, uma dispersão populacional causada por algo invisível no ar. Hoje, cientistas militares alertam. Um ataque a essas instalações não causaria apenas uma explosão, mas uma nuvem radioativa que tornaria a região inabitável. Mas por que agora? Por que as peças do tabuleiro se alinharam justamente nesta década? A resposta reside na aliança improvável entre o rei do norte e os reis que cercam Israel. Isaías não previu apenas a queda, ele previu quem estaria envolvido. A aproximação estratégica que vemos hoje entre o Ocidente e potências regionais é o gatilho final. Mas há algo ainda mais perturbador escondido nas entrelinhas. Existe uma menção a um líder do orgulho que levaria a nação ao abismo. E as características desse líder descritas por Isaías batem ponto com a retórica que ouvimos hoje saindo de Teherã. Mas o que acontece quando esse orgulho encontra a rocha de Israel? O que eu vou te mostrar a seguir é o motivo pelo qual o sistema de defesa do Irã pode ser completamente inútil contra o que está por vir. Chegamos ao ponto de virada. Em Isaías 22, versículo 11, o profeta descreve uma fenda entre as águas e um reservatório que seria destruído por um fogo que ninguém consegue apagar. Para um leitor do século XIX, isso era metáfora. Para um engenheiro nuclear do século XXI, isso é um relatório técnico. As instalações iranianas, como Natanz e Fordow, são complexos subterrâneos que exigem sistemas massivos de resfriamento. Se esses reservatórios falharem, a reação em cadeia é inevitável. O que Isaías viu não foi apenas uma invasão por terra. Ele descreveu o que a ciência militar moderna chama de pulso eletromagnético, ou EMP, um ataque que desativa toda a rede elétrica, cegando o exército do Irã antes mesmo do primeiro soldado inimigo cruzar a fronteira. Imagine o caos: drones que não decolam, mísseis que não encontram o alvo e uma nação mergulhada na escuridão total. É aqui que a profecia se torna assustadoramente atual. Mas o mistério se aprofunda. Isaías menciona que as portas de ferro se derreterão. No deserto iraniano, onde as bases são protegidas por metros de aço e concreto, como isso seria possível? A resposta está em uma arma que o mundo só viu em testes secretos até agora. Mas espere, porque a queda do Irã é apenas o primeiro dominó. Se o Irã cair como Isaías previu, o que acontece com a economia mundial?
A resposta está em uma visão que envolve o mar e o comércio global, e ela vai te deixar sem dormir. A queda do Irã não é um evento isolado. O fechamento do Estreito de Hormuz é a peça central da profecia de Isaías sobre o comércio das nações. Ele fala sobre o uivo dos navios de Tarsis, porque o seu porto foi destruído. Hoje, o mercado global depende do fluxo de energia que sai exatamente dessa região. Se o Irã entrar em colapso, o preço do petróleo não apenas sobe, o sistema financeiro baseado no petrodólar estala. Muitos analistas olham para os gráficos de Wall Street, mas os iniciados olham para as páginas de Isaías. O profeta descreve um período onde o ouro será mais raro que o homem. Isso indica uma hiperinflação global desencadeada pelo conflito no Oriente Médio. O Irã sabe disso e usa essa ameaça como a profecia diz que esse escudo será de palha. A aliança que o Irã formou com a Rússia, Mesec e Tubal, e a Turquia está sendo monitorada por satélites 24 horas por dia. O que os radares estão captando agora é o movimento exato descrito no capítulo 38 de Ezequiel, que se conecta diretamente com as visões de Isaías. O cerco está se fechando, mas há um detalhe que todos estão perdendo. Uma figura política do Ocidente que Isaías chama de o martelo da terra inteira. Quem é esse homem e por que a thumbnail que você viu no início deste vídeo faz todo o sentido agora? Estamos nos aproximando do clímax desta investigação. O retorno de figuras fortes ao cenário político global, como Donald Trump, e a postura inabalável de Netanyahu não são meros ciclos eleitorais. Eles representam o martelo e a rocha. Isaías profetizou que nos últimos dias, nações distantes seriam usadas como instrumentos de juízo. O Irã acredita que pode vencer uma guerra de desgaste, mas a profecia afirma que o fim virá como um redemoinho, algo rápido, devastador e inesperado. Neste momento, as inteligências de Israel e do Senun possuem dados que não são compartilhados com o público. Eles sabem que o regime em Teherã está por um fio, enfrentando revoltas internas e uma economia em frangalhos. Isaías descreve o povo do Irã, a Pérsia, como um povo que no fim se voltará contra seus tiranos. Eu porei o meu trono em Elão, diz o Senhor. Isso sugere que, após a queda do regime atual, algo extraordinário acontecerá naquela terra. Mas o caminho até lá é pavimentado com o que a Bíblia chama de o dia do espanto. Prepare-se, porque o que eu vou te revelar nos últimos 5 minutos é o que conecta todos esses pontos e mostra exatamente onde você deve estar quando o primeiro sinal no céu aparecer. Não é sobre política e nunca foi sobre petróleo. O que estamos testemunhando é o relógio profético de Isaías, marcando os últimos segundos. O Irã está em uma encruzilhada. A história mostra que toda vez que uma profecia de Isaías foi ignorada, o preço foi a queda de impérios. Da Babilônia ao Egito, nenhum sobreviveu ao que foi escrito. E desta vez, o mundo inteiro está assistindo em tempo real, através das telas dos celulares. Muitos vão chamar de coincidência, dirão que são apenas tensões geopolíticas normais. Mas você, que acompanhou esta análise até aqui, agora sabe o que olhar quando a próxima notícia de Teherã estourar. O sinal final não será um discurso na ONU, mas um evento geológico ou militar no coração do Irã que mudará a rotação da diplomacia mundial. A pergunta não é se o Irã vai cair, mas quem será o próximo na lista de Isaías. O profeta também falou sobre Damasco, sobre o Egito e sobre a Rússia. Se as profecias sobre o Irã estão se cumprindo agora, as outras estão batendo a porta. O que acontece em Jerusalém após o colapso do Irã é o que realmente define o seu futuro. Se você quer entender o que a mídia esconde e a Bíblia revela, você precisa estar preparado para o próximo passo. A verdade é desconfortável, mas é a única que liberta.
Comente abaixo a frase: "Eu estava avisado". Quero saber quem aqui está prestando atenção nos sinais e quem está apenas dormindo enquanto a história é escrita. Clique no vídeo que está aparecendo agora na tela para entender a profecia sobre a Rússia e a Turquia, porque o tempo de apenas observar acabou.